Da Ambra. A gente vai começar a ver aqui nestas aulas a questão da responsabilidade tributária. E vamos nos focar primeiro nos aspectos gerais dessa temática. A gente falou que existe dois termos que são distintos, contribuinte e responsável. A gente precisa definir mais claramente o lado do responsável, né? A gente já comentou que o contribuinte é aquele que paga o tributo e também gerou o fato gerador. Então, a palavra contribuinte ele vai ser reservado para aquelas pessoas que, ao mesmo tempo, praticaram o fato jurídico tributário descrito na hipótese de incidência tributária, quanto aquela pessoa que também vai figurar na relação de direito tributário. Quando ela tiver por coincidente as duas figuras, a gente chama de contribuinte. Quando você tiver uma situação onde uma pessoa praticou o evento que está descrito como fato na norma de direito tributário, ou seja, uma pessoa praticou a hipótese de direito tributário e uma outra pessoa está compondo a relação de direito tributário, então nós temos uma figura do responsável, tá? O que a gente percebe aqui é que o responsável, então, ele é uma figura que não praticou o verbo, não praticou a ação descrita na hipótese tributária. Isso, obviamente, não significa que eu posso escolher, que o legislador pode escolher qualquer pessoa para figurar como contribuinte. É preciso que o contribuinte tenha, em algum grau, ligação com o fato que gerou a obrigação tributária. Ou seja, quando eu coloco ligação com o verbo do antecedente como limite para a escolha do responsável. Eu não posso botar como responsável tributário do IPTU de uma pessoa o seu vizinho. Eu sempre gosto desse exemplo porque fica muito claro. Ou seja, o IPTU, eu preciso escolher alguém ou que é o proprietário, ou então alguém que tenha ligação com o proprietário, ligação com o imóvel, tá? Eu jamais posso escolher, por exemplo, uma pessoa totalmente alheia ao fato, tá? Então, sempre vai ser alguém que tenha alguma ligação com o fato ou com o sujeito que praticou o fato jurídico tributário. Imagine, por exemplo, só para citar um exemplo singelo, como nós vamos ver ao longo aqui das aulas, o pai e o seu filho, menor de idade. A lei considera que se o pai não for diligente, né, no trato dos tributos devidos pelo seu filho menor de idade, lembre-se que menores de idade podem ser obrigados como contribuintes. Se o pai não toma as providências devidas, ele pessoalmente responde pelo tributo devido. Então, note que você tem uma figura onde eu colho alguém perto ou do sujeito ou do fato. Né? A responsabilidade ela pode se dividir em dois grandes grupos. Tá? A responsabilidade por substituição e a gente também é chamada por transferência. Tá? Na responsabilidade por substituição, a gente pode dizer que o responsável, ou seja, essa figura que não praticou o verbo, ele ocupa desde o nascimento da obrigação jurídica tributária a posição de sujeito passivo, tá? Então, nesse tipo de substituição, o contribuinte jamais se submete a figurar na norma como sujeito passivo. Desde o início, você já tem uma pessoa terceira que não praticou aquele fato como sujeito passivo. Esse tipo de substituição, ela está constando de legislação extravagante. Um belo exemplo, talvez um mais clássico, é aquele do ICMS, quando a pessoa adquire um produto e, para facilitar a vida da administração pública, em vez da administração cobrar de cada membro da cadeia produtiva, ela elege algumas figuras da cadeia produtiva e diz: olha, eu vou cobrar o seu tributo e também vou cobrar o tributo de alguém que veio antes de você ou até de alguém que virá depois de você. E aí ele paga esse tributo. Como o tributo é incide sobre a produção, é fácil de repassar o custo. Então não há grandes dores de cabeça nesse assunto. A substituição por transferência, nós temos a situação onde o contribuinte figura como sujeito passivo, então ele pratica a ação, ele figura como sujeito passivo tributário, só que ocorre algum evento que ele tem que sair da sujeição passiva e entra um responsável. São os casos que estão descritos no CTN a partir do artigo 128. O artigo 128 do CTN, ele trata dos aspectos gerais e diz o seguinte: sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada à fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. O que você nota aqui no artigo 128 é que o legislador do CTN está dizendo, olha, outros tipos de responsabilidade podem ser criados pela legislação extravagante, não precisa ser só o CTN, mas o legislador precisa respeitar certos aspectos. Quais são eles? Primeiro, a responsabilidade deve decorrer de lei estrita, lei votada pelo parlamento. Eu não posso criar responsabilidade por decreto, por exemplo. Tem que ser expressa, eu não posso presumir a responsabilidade. E que envolva a pessoa ligada obrigatoriamente ao fato de origem do substituído. Então, o que acontece? Aqui eu preciso ter alguma ligação do responsável com o sujeito ou com o fato gerador da obrigação tributária. Então, imagine, por exemplo, o pai com o filho, ou alguém que faz compra e venda com um comerciante. A gente já deu dois exemplos aqui. Se olhar o pai, por exemplo, ele está ligado ao sujeito contribuinte, que é um filho menor de idade. Se você pensar na cara do ICMS que nós temos o caso de pessoas que estão ligadas a eventos do mundo social, e por conta dessa coincidência de eventos, eu posso dizer, olha, eu não vou cobrar do contribuinte, eu vou cobrar dessa outra pessoa e chamá-lo de responsável. Tá? Maria Rita Ferragut diz o seguinte, o responsável difere-se do contribuinte por ser necessariamente um sujeito qualquer, que não tenha praticado o evento descrito no fato jurídico tributário. Tá? Ele não praticou. Que disponha de meios para ressarcir o tributo pago por conta de fato praticado por outrem. Isso não está na lei, mas o Estado, respeitado aqueles critérios, ele vai buscar alguém que tenha condição de arcar com os custos. Né? Até porque a responsabilidade tem essa função de facilitar a administração pública. Tá? Agora, a gente falou de dois grandes tipos, né, de substituição e por transferência. A gente pode encontrar outras variações de classificação da responsabilidade que ajudam a clarear muito como ela funciona. Um primeiro conjunto de responsabilidade seria a responsabilidade pessoal. É aquela situação em que o contribuinte, que o responsável assume a obrigação de direito tributária e o contribuinte original some, ou seja, a responsabilidade passa a ser inteiramente do responsável, sem dividir a responsabilidade com o contribuinte. É diferente da responsabilidade solidária, onde o responsável ele passa a ter o dever de pagar tributo em solidariedade com o contribuinte. Então, o contribuinte não some totalmente da obrigação. Ele ainda pode ser obrigado a pagar o tributo. Por fim, normalmente nesse tipo de responsabilidade solidária é muito comum a ideia da subsidiariedade. Ou seja, eu serei responsável por pagar o tributo, mas subsidiariamente. Ou seja, primeiro vai se cobrar do contribuinte e caso ele não tenha condição de pagar, eu subsidiariamente, como responsável, pago o tributo. Tá? Então você tem o pessoal quando o responsável assume totalmente o dever, solidário quando eu divido com o contribuinte e subsidiário eu digo, olha, eu estou dividindo contigo, mas eu só vou aparecer caso você não pague. Bom, esses são os aspectos gerais para começar a estudar a responsabilidade. Vamos continuar nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau, tchau.